todo mundo tão preocupado em ser perfeito, mas no final, o que faz falta é o defeito. Afinal de contas, o que é ser uma pessoa normal? Seguir os padrões que a própria sociedade nos impõe, as amarras sociais mesmo, acontece que na nossa busca por um lugar ao sol, ou na busca de ser uma pessoa normal, merecedora, digna de ser amada, acabamos nos distanciando e deixando de ser quem realmente deveríamos ser. E bastava ser isso. Ser nós mesmos. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse incrível livro, Pessoas Normais, da escritora irlandesa Sally Rooney. Vocês puderam perceber que eu comecei com o vídeo fazendo alguns questionamentos sobre realmente com essa brincadeira do título do que é ser uma pessoa normal. Porque é justamente isso que trata, que permeia todo o livro. Apesar de você ter um romance adolescente, por trás disso, pela narrativa da própria escritora, o mais importante são fatores psicológicos envolvidos desse relacionamento. Então, porque nós temos um casal que está sempre procurando, sempre com essa preocupação, se eles são pessoas normais. São pessoas que são iguais aos outros, porque eles sempre sentem que são diferentes e se sentem obrigados a serem iguais aos demais. Então, eu quis fazer essa abordagem inicial para vocês não fugirem ao falar desse título, porque eu sei que foi muito hypado, é ainda bastante falado esse livro. Ele foi lançado em 2018, e trazido acho que ano passado aqui pela Companhia das Letras, mas ainda continua muito falado esse livro. Ainda mais que saiu a série, tá disponível agora pelo Amazon Prime, assinando algum canal extra. Eu vou deixar até o link se você tiver interesse em assistir depois que ler o livro. Eu não assisti a série, justamente porque eu quero ter primeiro uma resenha pra vocês, sem nenhuma influência de outra mídia. E depois que eu assisti a série, eu pretendo fazer, de repente, algum balanço falando sobre a adaptação. Porque muitas pessoas falaram que essa adaptação ela complementa muito bem o livro. Então eu tô com muita vontade de assistir, então assim que acabei, eu até atropelei outras resenhas pra falar desse livro. O enredo ele é muito simples, ele fala de romance jovem adulto, ele pode parecer muito clichê. Então justamente por isso que eu quis trazer falando esses questionamentos mesmo de ser pessoa normal, de falar desse fator psicológico presente na narrativa, pra quem não gosta de clichê, não fugir do livro, não tentar dar uma chance a esse livro. Que ainda bem que eu dei, eu fico muito feliz de ter dado a oportunidade de ler esse livro, porque é um livro rápido de ler, e tem o quê? Umas 240 páginas no máximo, e a narrativa, a forma que a Sally Rooney conduz isso, é muito rápido, então você consegue ler em um dia, no máximo 2 dias, você consegue mesmo ler isso. O enredo ele é bem simples, realmente ele dá a ideia de clichê, principalmente se você olhar a sinopse. Então nós temos a história da Marianne, do Connell, eles se conhecem da escola, eles estão no último ano do ensino médio. Então nós temos que eles estão no ano de 2011, os capítulos aqui eles dão um espaço de tempo. Então nós temos a situação... nós conseguimos nos situar em que época nós estamos e quando o tempo faz de um capítulo para o outro, o que eu acho muito interessante, bem diferente. É uma narrativa bem linear nesse ponto. E você tem a história que ele se conhece da escola, ela é de uma família rica, então ela mora numa casa enorme, e o Connell é de uma família pobre, ele é filho de mãe solteira, e ela é faxineira na casa da Marianne. E o Connell, ele sempre busca a mãe quando ela sai do trabalho. E é nisso que eles acabam se aproximando mais. Porque na escola, a Marianne, ela é esquisita. Aquela que é zoada por todo mundo, aquela que não conversa com ninguém. E o Connell é aquele que é o atleta, que é o desejado de todas as meninas da escola, e que tem aqueles amigos, que normalmente são os babacas daqueles filmes de sessão da tarde, aqueles filmes bem clichês mesmo. Então, mais ou menos isso. E realmente, olhando assim, falando assim, parece ser bem clichê. E quando eles começam a conversar, toda vez que ele vai buscar a mãe, eles começam a desenvolver um romance. Mas não fica nunca assim, é um namoro. Eles não deixam isso muito explícito. Justamente porque ele não quer que isso se torne público. Ele fala que eles podem continuar se vendo, mas que não quer que a Marianne fale com ele na escola, que eles querem continuar, que um ignore o outro mesmo. E justamente porque um é o esquisito e o outro é o super popular. Só que, como eles estão no final do ensino médio, eles ficam pensando em questão de universidade. Os dois são muito estudiosos, eles tiram normalmente as maiores notas, tem até isso, sempre sendo falado. E a Marianne já tem certeza do que quer fazer, já sabe qual a universidade para qual ela vai. E o Connell tá muito na dúvida, não tem e tal. Ele é muito diferente dos amigos nesse sentido, porque ele é bem mais inteligente. É o cara que tira 10 em todas as matérias, assim como ela. E ele gosta muito de literatura, uma coisa que também ele gosta de esconder das pessoas. Só que aí ela incentiva ele a fazer letras. E aí eles acabam indo para a mesma universidade. E é nisso que começa a desenrolar toda a história.
Porque quando vai pra universidade, quando a Marianne, ela se afasta daquela cidade que sempre zombou dela, que sempre havia daquela como a esquisitona, porque a família dela, ela tem problemas sérios com a família, ela mora com a mãe e com o irmão, eles não tratam bem ela, tem problemas bastante envolvidos em relação a isso, então se você tem algum problema em ler coisas, conteúdo desse tipo pode sim ter gatilhos pra você em relação a abuso familiar e coisas do tipo, então fica atentos a isso se você realmente é um livro bom pra você. Tem outros gatilhos durante o livro, então fica atento a isso. E aí, quando eles vão pra universidade, como ela tá afastada desse ambiente que a ofuscava, que reprimia ela começa a se destacar. E ela vira a popular na universidade. Enquanto ele se torna meio que perdido e ele vira o esquisito. Então parece que os papéis, como eles se invertem. Então, isso tudo começa a dinâmica dentro desse romance, desse casal aí. A narrativa da Sally Rooney, ela é bem peculiar. Então ela pode causar o estranhamento, dependendo de quem tá aí já acostumado ou não com narrativas diferentes. Se você tá só acostumado com o mesmo tipo de narrativa em que tá sempre evidente os diálogos e tudo mais, aqui você não vê isso. A narrativa durante assim, a descrição com os diálogos eles são misturados, então você não tem aspas, não tem travessão, não tem nada. Então no meio que você tá falando que tá acontecendo isso, vem uma frase que foi dita pelo Connie, pela Marianne ou com outro personagem do livro. Então isso pode causar estranhamento, mas eu juro pra vocês que isso não é desconfortável e se você parar pra perceber, tem tudo a ver com o livro. O que acontece? O que é muito apontado que eles acabam se tornando um casal, aquele famoso casal ioiô. Cada capítulo, eles são os encontros e desencontros dele. Nesse ponto, ele pode até assimilar aquele livro Um Dia, só que um dia tinha um dia específico. E aqui não. Cada capítulo, ele começa com semanas depois, meses depois, e tem uma passagem de tempo, cada capítulo tem uma passagem de tempo bem distinta. Tem um que já tem horas depois, não, tem um que é de minutos depois, semanas depois, meses depois, tem passagens de tempos bem diferentes. Então, às vezes, eles ficam um bom tempo sem se ver, ou sem se falar presencialmente. Tem várias maneiras diferentes que vão conduzindo a narrativa. Então, tem essa passagem sempre de tempo entre eles. Então, a narrativa começou em 2011 e ela vai até 2015, se eu não me engano. E você sempre vê isso. Você tem o capítulo ele começa com uma situação que você meio que se sente perdido às vezes, e aos poucos vai explicando como chegou naquilo, justamente por causa dessa passagem de tempo. Então ele começa o capítulo como se estivesse naquele espaço de tempo mesmo, só que aquele intervalo ele não foi dito pra gente durante o livro. Ele é meio que vai falando aos poucos, vai entregando a gente aquele conteúdo aos poucos. Uma coisa que eu achei bem interessante. Não espere que seja um livro repleto de reviravoltas, ele tem o mesmo tom, ele se mantém, mas ele causa uma vontade incontrolável de você não parar de ler. Uma coisa assim, viciante. Mesmo que você tenha sensação do que vai acontecer, do que tá se caminhando pra acontecer à medida que você vai lendo, você quer continuar a narrativa, porque é gostosa demais mesmo e faz sentido. Acontece, como eu falei, com essas indas e vindas desse casal, o maior responsável por isso é a falta de conversa entre eles. Eles ficam naquela que acham que ter dito uma coisa, mas acabaram realmente não dizendo o que queriam ter dito, e fica sempre aquela coisa subentendida. Então, o grande fator em questão é a falta de conversa entre eles. Então, isso eu pude perceber claramente na maneira que a escrita da Sally Rooney, justamente, ela deixa isso. Como que ela mistura os diálogos entre eles, justamente com a descrição, você meio que percebe isso, como que fosse realmente uma clara falta de comunicação entre os personagens. E que, normalmente, são os responsáveis pelo distanciamento entre eles. Então, num capítulo eles começam juntos, terminam por algum motivo separados, e no outro estão juntos e separados. Tá sempre alguma reviravolta desse jeito. Então, o outro fator bem interessante é que as outras tramas, elas ficam mais escondidas, né? Eles têm amigos, eles começam a ter outros namorados também, mas sempre são tons mais baixos, assim. O que sempre tá em vista principal mesmo é o fator psicológico de ambos os personagens. Por isso que eu falei que ele não é um romance clichê, ele não tá preocupado com o romance em si, no aspecto romântico mesmo, e sim com o desenvolvimento psicológico desses personagens, da construção deles. Então eles saíram da escola e como é que eles vão estar, como é que a universidade vai mexer com eles e o que vai transformar eles, de que modo. E como que uma pessoa pode influenciar a outra e como que as pressões da sociedade também podem influenciar a outra. É mais ou menos isso que constrói essa narrativa desse livro. Então é um livro bem diferente nesse aspecto, por isso eu entendi porque ele é considerado um grande
favorito, assim, para muitas pessoas que leram esse livro, porque ele é um livro que toca muitas pessoas, porque ele aborda assuntos, como eu disse, bem íntimos, que pode ser que alguém tenha visto alguma coisa parecida, tem questões de problemas de amigos, familiares, e de várias expressões mesmo. Então eu acho que muitas pessoas acabam se identificando com algum elemento desse livro. Então, como vocês puderam perceber aqui pela minha resenha, realmente é um livro que me tocou, é um livro que se tornou um queridinho meu, sim. E eu li ele no Kindle, então eu vou querer adquirir a edição física dele, porque eu acho que ele vai estar presente, de repente, em muitas listagens, quando eu for indicar livros pra vocês, com várias temáticas. Porque é um livro que rende conversa, sim. Você, depois que termina a leitura, você se pega refletindo sobre ele. E eu acho isso realmente incrível. Ele não é um livro clichê, com aquele romance fofinho. Ele é um livro sutil, humano, extremamente humano mesmo. Então é isso que aponta esse livro. Espero que vocês gostem dessa minha recomendação. Aceitem minha dica de livro, que eu acho que vocês não vão se arrepender com essa leitura, tá bom? Então, pessoal, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!